é o SAGE do presidente Jair Bolsonaro, é o Jorge Oliveira. Mas nos bastidores, como é que funciona o decreto das armas? Meu pai trabalhou por 20 anos com o deputado Bolsonaro, já o conhecia de antes, meu pai era militar do Exército. Nós temos outros atos polêmicos, vamos falar aqui especificamente da nomeação do delegado Alexandre Ramagem. Essas brigas muitas vezes são potencializadas pela imprensa e não refletem a realidade das coisas. O senhor chegou a se manifestar com relação a esse assunto? Me manifestei na conta pessoal do Twitter, coloquei ali quase com um desabafo ali como amigo, como alguém que gosta do presidente, conheço ele há muito tempo, falei que desde 2003 convivo com ele. O presidente é muito franco, né? Ele é muito direto, mas a conversa com ele sempre é muito interessante, o presidente é muito inteligente. Às vezes nós criamos as narrativas na internet, no senso comum, que elas nem sempre correspondem à realidade. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E gosta ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala, pessoal! Hoje no Brasil Precisa Saber, a gente está aqui com o ministro que também é o SAGE do presidente Jair Bolsonaro, é o Jorge Oliveira. Como é que está, ministro? Tudo bem com o senhor? Obrigado por atender esse deputado Ureia. Tudo ótimo, uma satisfação, obrigado pelo convite. Não, tranquilo. Mas, ó, pessoal, sensacional. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho desse ministro e aí você pode fazer uma avaliação melhor do trabalho dele. E para começar, ministro, fala um pouquinho qual é a sua formação, como é que você conheceu o deputado, né, Jair Bolsonaro, e essa trajetória que te levou até, hoje em dia, a ser um ministro, que para mim é um dos ministros mais importantes dentro do governo Bolsonaro. Bom, eu com 18 anos ingressei na Polícia Militar aqui do Distrito Federal, fiquei até o posto de major, pouco mais de 20 anos, e nesse período, em determinado momento, em 2003, eu fui designado pela minha corporação para acompanhar a reforma da Previdência, que tramitava no Congresso Nacional no primeiro ano do governo Lula. Tinha como missão ficar cerca de 6 meses durante a tramitação da matéria, PEC 40, que virou a Emenda Constitucional 41, mas terminei ficando por 15 anos. Parte desse tempo eu fiquei como assessor parlamentar da minha instituição e a outra parte fiquei no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro e com muita honra tive a oportunidade de trabalhar com o senhor como seu chefe de gabinete por 4 anos. Que foi muito mais honra do que trabalhar com o deputado Jair Bolsonaro, pode falar. Na verdade foi uma experiência muito importante, um crescimento muito importante profissional para mim. Foi um período em que o presidente Bolsonaro já tinha, por definição, buscar voos maiores na carreira política dele, e nós mesclávamos, né, até porque os gabinetes eram ao lado um do outro, nós fazíamos um trabalho em conjunto ali, e acompanhando a parte de comissões, plenário, emendas parlamentares, tanto do senhor quanto do presidente Bolsonaro. Pode chamar de você. Já tínhamos ali uma definição de que tínhamos uma responsabilidade maior, e então foi um crescimento muito, muito importante. Certamente enfrentou muita polêmica ali com o deputado Jair Bolsonaro nos entreveros dentro do Congresso Nacional, né? O deputado Bolsonaro sempre teve posições muito fortes, sempre defendeu as suas convicções ali de maneira muito transparente. Sempre foi muito bom trabalhar com ele por isso, porque a gente sabia exatamente quais eram as suas posições, sempre pela retidão das atitudes. E aprendi muito com ele. E percebi, assim, me solidarizei muito porque ele era uma pessoa isolada no parlamento, né? Então, por 28 anos, ele exerceu o mandato de deputado federal, vinha com uma pecha de ser militar, tinha uma rejeição natural dentro do ambiente político, mas ele sozinho conseguiu superar inúmeras batalhas, manteve as suas posições até o fim e teve como reconhecimento a maior parte da população brasileira o elegendo na última eleição presidencial. Exatamente. Vale lembrar que 4 anos antes, de 2014, também já foi o deputado mais votado, né, nas eleições
lá no estado do Rio de Janeiro. Mas, ministro, saindo um pouquinho do Congresso e indo para o seu atual trabalho, o que é que faz e o que é SAGE e a Secretaria-Geral? Vamos lá. Antes, ainda na Polícia Militar, eu me graduei em Direito, não podia advogar porque era militar da ativa, e tão logo fui para a reserva, comecei na advocacia na área de assessoria e consultoria jurídica. Nesse sentido foi que ainda no Congresso, na parte de processo legislativo, atuei lá tanto pela minha instituição quanto a serviço do presidente Bolsonaro e do senhor. O presidente Bolsonaro, ao assumir, identificou que tinha uma posição dentro do governo que era a última barreira dos atos que chegavam nele para assinar. Todo ato que o presidente assina, de qualquer natureza, obrigatoriamente passa pela SAGE. O que é a SAGE? A SAGE é a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República. Até o meio do ano passado se vinculava à Casa Civil e hoje se vincula à Secretaria-Geral. Desde o meio do ano passado também eu assumi como ministro da Secretaria-Geral, acumulando as funções de subchefe para assuntos jurídicos. Então essa estrutura, se comparar dentro do parlamento, nós temos a CCJ, que faz o controle de juridicidade, constitucionalidade dos atos, técnica legislativa. A SAGE basicamente faz isso também. Então nós somos ali, para o presidente da República, um anteparo jurídico. Vou citar um exemplo. Uma norma, quando tem que ser construída, um decreto, que envolva o Ministério da Ministra Tereza, da Agricultura, e do Ricardo Salles, Meio Ambiente. Então, eles se manifestam no mérito sobre aquela matéria, a Casa Civil faz arbitramento de eventuais divergências entre eles, ao final, quando há decisão, a subchefia analisa o ato, formata esse ato e leva a despacho com o presidente. Então, tudo passa pela sua mão antes de chegar na mão do presidente quando se trata de matéria jurídica? Qualquer documento, seja normativo ou não, que o presidente venha assinar, passa pela SAGE. E tem ideia de quantos atos desse, entre MPs, decretos, etc., já foram revogados na Justiça? Isso é um ponto interessante, né? Até porque nós temos um percentual baixo de judicialização dos atos do presidente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e temos um êxito relativamente satisfatório. Só para o senhor ter uma ideia, nós editamos as 122 medidas provisórias do início do governo até agora. Lógico que boa parte relacionadas à Covid, por uma obviedade. Dessas 122 medidas provisórias, apenas 2 foram suspensas pela Justiça, foram retiradas do ordenamento jurídico. A que versava sobre a questão do compartilhamento de dados do IBGE e a outra que falava sobre o DPVAT. Então é inferior a 1% essa rejeição? Sim, é muito 99, tantos por cento é sucesso. Outras 4 MPs tiveram também algum questionamento e tiveram partes delas suspensas no âmbito do judiciário. Obviamente que, o senhor sabe muito bem, o parlamento tem a prerrogativa de analisar as medidas provisórias. Muitas delas caducam porque não têm o objetivo de serem votadas. Exemplo, nós abrimos vários créditos extraordinários para enfrentamento da Covid. Essa medida provisória não precisa ser votada, então ela vai tramitar no prazo de 120 dias e vai cair. Então ela em tese foi rejeitada, mas ela cumpriu o efeito que nós tínhamos de abrir aquele crédito extraordinário. Deixa eu abrir parênteses agora aqui, o deputado vai falar que a gente se irrita muito quando a gente vê, por exemplo, dentro da casa ali, o presidente Rodrigo Maia utilizando essa medida provisória. Quando ele visa caducar, ele acha que faz parte do jogo entre os poderes, né? Só que aí ele deixou caducar já a medida provisória da carteirinha da Uni, que desobrigaria os estudantes a se vincularem à Uni, que a gente sabe que é uma instituição, sim, ligada a partido político de esquerda. E outra também que o pessoal reclama muito é a questão do 13º do Bolsa Família. Então, eu acredito que não é a maneira correta de você lidar entre os poderes e, certamente, fazendo isso, você vai angariar, né, a antipatia de boa parte da população. Mas, enfim, desculpa te interromper, ministro. Eu daria até um outro exemplo, que foi uma MP importante que caducou no mérito. Era uma MP, uma medida provisória, que possibilitava que as empresas que têm, por obrigatoriedade, publicar os seus balancetes, pudessem fazer na rede mundial de computadores, gratuito, né? Hoje eles pagam uma fortuna a vários veículos de comunicação para publicar esses balancetes que ninguém acessa ali fisicamente, mais em jornais impressos. Então, foi uma matéria importante. Mas o que nós temos que entender é que no nosso sistema constitucional, a prerrogativa de legislar é do parlamento. Então, o parlamento tem que elaborar as leis. A medida provisória é uma excepcionalidade. Ela é um ato normativo com força de lei. Desde a sua edição, ela já tem vigência no ordenamento jurídico e ela serve para enfrentar casos de relevância e urgência. Então, é uma atipicidade. Essa medida provisória é uma proposição legislativa do presidente,
que, diferente de um projeto de lei, ela já produz os efeitos no mundo jurídico, mas elas serão analisadas pelo parlamento. E o parlamento pode acolher na totalidade, pode modificar o conteúdo. Depois que aprova esse projeto de lei de conversão, o presidente tem a prerrogativa também de sancionar ou vetar em parte esses dispositivos, mas a última palavra sempre é do parlamento. Então, no sistema jurídico brasileiro, dentro da nossa Constituição, quem legisla no país é o parlamento. O que o presidente tem em suas mãos? São os decretos. Os decretos, eles regulamentam aquilo que as leis permitem que o presidente regulamente, basicamente. Então, por isso... É isso que eu ia falar antes. Nós temos algumas limitações por isso. Né? Eu ia falar, na verdade, depois, né? Tá vendo essa gravata aqui, ministro? Curtiu? Bonita. Um presente de um atirador lá de Catanduva, Rebelato, obrigado pela gravata. E o decreto das armas? Como é que funciona antes da confecção de um decreto, né, dessa matéria que é tão cara, né, aos nossos eleitores? Nós tivemos muito apoio. Essa semana teve inclusive a marcha, né, dos atiradores, totalmente pacífica, só família, sem incidente nenhum. O pessoal fez bonitinho ali, pedindo, né, para que se respeite o direito à legítima defesa. Quando o presidente vai fazer um decreto desse relativo a armas, como é que funciona? Porque às vezes a pessoa que está, o cidadão, ele olha assim e fala, é só o presidente querer assinar e acabou. E a gente viu que não é bem assim não, né? Tanto que o Senado chegou a derrubar em junho um decreto que foi elogiado por muitos atiradores. Mas nos bastidores, como é que funciona o decreto das armas? Esse ponto é um ponto importante. Nós não temos na nossa Constituição a emenda número 2, que tem na Constituição americana. Lá você permite, de fato, que o cidadão possa exercer a sua legítima defesa portando uma arma se quiser. O presidente Bolsonaro, desde a sua trajetória como deputado, já defendia esse direito à legítima defesa. É o cidadão civil, como estamos falando, cidadão comum, que quiser ter a arma para se defender. Principalmente a posse de arma de fogo, que é aquela posse residencial, em que você tem ali para proteger o patrimônio, sua família, enfim. Então o presidente sempre falou isso, em campanha defendeu isso, mas nós temos um cenário em que a nossa Constituição não tem isso de forma explícita, e nós temos uma lei que foi aprovada pelo parlamento que se chama Estatuto do Desarmamento. Então, regulamentar... que os mensalistas aprovaram, mas tudo bem. Sim, foi num contexto do governo do presidente Lula, né? Mas você regulamentar o acesso a armas diante de um Estatuto do Desarmamento é muito difícil. O que o presidente nos determinou no início do governo? Isso logo na primeira semana. Eu quero que a gente faça uma regulamentação mais ampla possível desse tema. Então nós fizemos um primeiro decreto ainda em janeiro, e esse decreto versava só sobre posse de arma, residência, dentro da residência. Enfrentamos algumas discordâncias e divergências dentro do parlamento, dentro do Poder Judiciário, na sociedade como um todo. Dentro do governo, essa pauta ela era uniforme? Não, não era uniforme. Nós tínhamos ali, à época, o ministro da Justiça, que cuidava de parte desse tema, e o ministro da Defesa cuidava de outra parte do tema. Nós tivemos uma dificuldade de construir isso internamente, mas a determinação do presidente foi superar isso, e assim fizemos. Mas esse decreto sofreu muitas críticas, porque ele não alcançou aquilo que as pessoas que votaram no presidente esperavam. Inclusive eu também critiquei a questão do cofre, né, a previsão de cofre. Sim. Eu sei que por mais que falava o texto, né, em cofre ou local seguro com tranca, isso daí, para mim, era totalmente desnecessário e inesperado, vindo, né, do presidente que foi eleito com a bandeira das armas. Mas eu deixo bem claro para você que está me assistindo, tá? Esse problema não vai se resolver, beleza? Acho que vocês entenderam o recado, porque a pessoa que era o maior entrave para isso, hoje em dia é blogueiro da Cruzoé. Desculpa interromper, ministro, pode continuar. Não, mas aí nós fizemos, na sequência, mais um ensaio onde nós revogamos o antigo decreto 5.123 e reescrevemos o regulamento de armas no país. Também esse decreto sofreu uma série de reprovações manifestadas em projetos de decreto legislativo que buscavam sustar os efeitos do decreto, e tivemos uma enxurrada de ações judiciais contra ele. Antes que isso fosse levado a efeito, o presidente optou por fazer um entendimento com Câmara e Senado, e nós fomos repartir esse decreto em 3 temas distintos. Um para tratar apenas do porte, aí nós trouxemos a regulamentação que já estava em vigor, um para tratar de posse de arma de fogo, e um terceiro para tratar dos CACs. E aqui eu faço um reconhecimento pela organização e a mobilização dos CACs em todo o país. É um grupo extremamente organizado, eles são muito colaborativos, fornecem muitos subsídios para que a gente possa inovar, tanto que
recentemente convidei um CAC específico para trabalhar conosco na Secretaria-Geral, justamente por ele entender do tema de maneira mais efetiva e dar continuidade a essa pauta. Ele está dialogando a partir da Presidência da República, tanto com o Ministério da Defesa, e aí o Comando do Exército também tem se sensibilizado com as pautas do presidente, e também no Ministério da Justiça, o ministro André Mendonça, com a Polícia Federal nessa regulamentação. Então nós estamos avançando bastante. É tudo que nós queremos? Não, mas é tudo que nós podemos, né? Dentro desse momento é isso. O que a gente espera? Que o Parlamento possa amadurecer essa ideia lá dentro e permitir uma legislação que dê a possibilidade do presidente regulamentar esse acesso de armas de forma mais facilitada, respeitando a segurança, mas garantindo, sobretudo, a legítima defesa. Inclusive, essa semana, durante essa marcha dos atiradores, né, dos CACs, que é a sigla que significa caçador, atirador e colecionador, eu tive a oportunidade de fazer o uso da palavra a partir do carro de som e falei para eles, olha gente, todos aqui são pessoas que se deslocaram vários quilômetros, pegaram voos ou dirigiram várias horas para estar nessa manifestação. Ou seja, são pessoas aguerridas e bem organizadas, como o senhor falou, ministro. Então, por favor, preste atenção na hora de votar, porque a gente está indo no limite, né? O governo Bolsonaro ele vai no limite do que a lei permite. Só que para alterar a lei, a gente precisa de deputados e senadores. Então, a cada 4 anos nós temos a possibilidade de melhorar o Congresso e certamente, estando bem organizado, a gente tem mais chance de sucesso nessa empreitada. E, ministro, saindo um pouquinho da questão do decreto e entrando na questão dos vetos, explica para a tia do Zap que está assistindo para a gente o que é esse tal veto, esse poder de veto que o presidente tem, e às vezes ele até mostra a caneta dele, né, mostrando esse poder. Isso é importante, é uma previsão constitucional. Como eu falei antes, o parlamento que detém a prerrogativa de fazer as leis do país. Toda lei aprovada no parlamento vem à consideração do presidente da República. O presidente pode fazer vetos. O que é o veto especificamente? O veto é você retirar um dispositivo dessa lei que foi aprovada. Ou um artigo, ou um inciso, ou uma linha, um dispositivo específico da lei aprovada lá. Esse veto o presidente faz ou por inconstitucionalidade, porque há uma desconformidade com o texto aprovado com aquilo que a Constituição prevê, ou por interesse público. O interesse público é um mérito. O presidente ele tem uma outorga, né, concedida pela população, que mais de 57 milhões de pessoas votaram no presidente, acredito que muito mais até, mas o presidente legitimamente eleito, ele representa a maior parte da população brasileira. Então a ele cabe monocraticamente retirar parte dessa lei aprovada no Congresso por interesse público, por ele entender que aquilo que foi aprovado dentro de um contexto do parlamento pode trazer um prejuízo para a coletividade. Mas, como eu falei também lá atrás, o parlamento que detém essa prerrogativa. Esses vetos que o presidente eventualmente faz numa lei são revisados pelo Congresso Nacional, que podem derrubar os vetos do presidente, né? Após isso, a lei que foi aprovada vai ficar com a configuração que o Congresso determinar. Então é muito importante a gente entender que quando o presidente sanciona, a sanção é o oposto ao veto. É o presidente concordando com aquilo que o Congresso aprovou. Então quando o presidente sanciona uma lei, ele está aquecendo com aquilo que o parlamento construiu e não há nenhuma irregularidade nessa sanção. Mas muitas vezes nós temos temas que são meritórios, que nós concordamos com aquilo que o parlamento fez, mas a Constituição impede que o presidente possa sancionar. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Quando o parlamento, dentro da tramitação legislativa, aprova uma lei que cria uma despesa, que aumenta uma despesa obrigatória, sem uma previsão orçamentária correta, o presidente não pode sancionar essa lei. Ele tem que vetar, e isso é uma questão de responsabilidade fiscal, e a Constituição impõe que ele faça isso. Então nós temos alguns casos que o parlamento constrói boas propostas, são boas para o país, mas o presidente, por obrigatoriedade da Constituição, tem que vetar essa matéria, que é ruim para ele politicamente, mas ele faz isso com muita responsabilidade. E a gente está falando aqui da relação poder executivo do presidente com o Congresso, que é onde fica a Câmara dos Deputados e o Senado. Mas se a gente for olhar para o outro lado da Praça dos Três Poderes, tem ali o STF também. O senhor trabalha, como é que é essa relação entre vocês que estão no Poder Executivo e o Judiciário? Como eu falei, assim, às vezes nós criamos as narrativas na internet, no senso comum, que elas nem sempre correspondem à realidade. Então, nós tivemos 738 decretos editados desde 1º de janeiro de 2019. Apenas um decreto, eu falei das medidas provisórias antes, agora falando dos decretos do presidente. Então, esses sim, são atos regulamentares, são normativos que o presidente faz sozinho.
monocraticamente. De 738 decretos, apenas um único decreto teve parte dele que foi dada uma interpretação conforme pelo Supremo Tribunal Federal. É um decreto que falava sobre os conselhos, nós extinguimos uma série de conselhos, né, e o Supremo entendeu que nós não poderíamos extinguir conselhos que tivessem previsão ou referência em leis. E assim nós fizemos, independente, porque já era a pretensão nossa. Mas nós tínhamos uma infinidade de conselhos vigentes no país que gerava uma despesa enorme para o governo e pouco resultado prático. Então, de 738 decretos do presidente, apenas ter um questionamento acolhido, né, 25 foram questionados no Supremo e apenas um teve parte dele. Então, não significa que a Suprema Corte tem uma reprovação total à gestão do presidente. Nós temos outros atos polêmicos, vamos falar aqui especificamente da nomeação do delegado Alexandre Ramagem. O que aconteceu ali? O delegado Alexandre Ramagem, um profissional extremamente competente, preenchia os requisitos objetivos todos para tomar posse no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, mas havia uma manifestação do ex-ministro da Justiça que pesava um desvio de finalidade naquela nomeação do presidente. Ele entendia ali, de forma equivocada, que o presidente queria fazer uma interferência na Polícia Federal. O senhor que é policial federal sabe que não há como um diretor-geral fazer essas interferências que foram ditas pelo ex-ministro. Mas, diante dessa informação, o ministro Alexandre de Moraes, à época, concedeu uma liminar para suspender essa posse. Ele não impediu que o presidente fizesse, mas suspendeu a posse para o esclarecimento dessa controvérsia. Naquele mesmo momento, o presidente entendeu por tornar sem efeito essa nomeação, até porque o delegado Alexandre Ramagem era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, um cargo também de extrema importância, para que ele não ficasse no limbo ali, se tornou sem efeito aquele ato, para que ele continuasse, como efetivamente ainda está, como diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. É lógico que houve um questionamento por parte da nossa base de apoio, de uma suposta interferência do Judiciário. Muitos juristas chegaram a contestar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Juridicamente falando, a decisão está correta. Com o devido respeito ao ministro Alexandre de Moraes, eu discordei. Tanto discordei que, em nota, a Secretaria-Geral manifestou isso pela inconformidade da matéria e, à época, a Advocacia-Geral da União também encaminhou o recurso necessário para questionar essa nota. O que nós temos que entender é que, num regime democrático, nós seguimos as regras. E as regras são essas que estão postas. Fizemos isso de forma consciente, clara, não concordamos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas acolhemos, como no regime democrático temos que fazer, e segue o jogo. O presidente escolheu o doutor Rolando Alexandre para cumprir a missão de ser o diretor-geral da Polícia Federal, vem fazendo um excelente trabalho junto com o ministro André e com o Ágio na Polícia Rodoviária Federal, fazendo uma excelente gestão ali. E não há nenhuma interferência nas instituições, são instituições de Estado, cumpre o papel. Hoje o Ministério Público caminha passo a passo com as instituições, não há como ter essa interferência, e se alguém ousar fazer, vai responder por isso. Então nós tínhamos muita segurança, como temos até hoje, na idoneidade, na competência do doutor Alexandre Ramagem, mas naquele momento, para evitar um desgaste maior, o presidente optou por dar um outro caminho. E hoje em dia, como é que está essa situação do delegado Alexandre Ramagem? Esse processo, ele ainda existe, ele ainda está suspenso, ou há a possibilidade dele ser nomeado? Não, ainda há possibilidade, por óbvio, Nós temos um inquérito tramitando que versa sobre essa apuração, dessas declarações do ex-ministro da Justiça, com o ministro Celso de Mello. Particularmente entendo que, findo esse inquérito, que acredito que ocorrerá em breve, não haveria óbice algum para a nomeação do doutor Alexandre Ramagem, caso o presidente queira fazer em breve. Eu acredito que não há qualquer tipo de valoração a ser feita sobre o currículo do Alexandre Ramagem. Não, e fazendo justiça, a decisão do ministro Alexandre de Moraes também não questionava a capacidade dele de ocupar o cargo. Apenas foi uma prudência da parte do ministro Alexandre de Moraes de suspender temporariamente a posse até que se esclarecesse essa afirmação feita pelo ministro da Justiça anterior. Mas o presidente entendeu, por manter o doutor Alexandre Ramagem à frente da ABIN, dar continuidade à gestão da Polícia Federal com o doutor Rolando Alexandre, e acredito que, quando terminar esse inquérito, o presidente, caso queira, possa fazer a nomeação dele sem problema algum, até porque, de fato, é um quadro qualificado. Mas
falando sobre a pergunta inicial, como é o relacionamento hoje do governo com o Supremo, com os demais poderes, ou com os tribunais superiores, o relacionamento é o melhor possível. O presidente sempre foi uma pessoa que respeitou muito as instituições. Quando acusam ele de ser um cara arbitrário, de ser um cara antidemocrático, ele disputou 9 eleições. Então o presidente disputou legitimamente, seguindo as regras do jogo, 9 eleições, foi eleito legitimamente. O presidente, ainda eleito antes da posse dele como presidente da República, ele visitou, por iniciativa própria, todos os tribunais superiores, se colocou à disposição para fazer um governo bom para o país. E assim ele faz. É lógico que muitas vezes há uma inconformidade com as atitudes dele, como nós temos em relação às atitudes também do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. E aí nós temos, dentro do nosso regime democrático, as formas de nos inconformar e de materializar essa inconformidade. E hoje o diálogo é muito bom, a gente consegue ter o respeito devido entre os poderes e aos pouquinhos a gente vai conseguindo governar e entregar para o país um país muito melhor, mesmo diante da adversidade que estamos vivendo com a crise do coronavírus. O governo fez grandes realizações no ano passado e mesmo aqui durante essa crise de saúde o governo não parou, temos várias entregas, né? O Ministério da Infraestrutura, por exemplo, fez várias obras no período sem interrupção, a agricultura teve recorde de safra. Nós temos várias realizações do governo aqui que não pararam, independente desses questionamentos. Com certeza. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar junto com o presidente na inauguração da parte do Rio do São Francisco, chegou ao Ceará, né, o chamado Eixo Norte, uma obra do Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. E realmente a SAGE também não parou, né? Porque decretos, MPs, etc., tudo funcionando na pandemia. Não só nós não paramos, como aumentou muito o volume de trabalho. Então nós tivemos até agora um volume de medidas provisórias bem superior de todo o ano passado junto. Nós tivemos um aumento de 70% das informações que nós prestamos para a Advocacia Geral da União fazer a defesa do presidente. Aí cabe, entendendo um pouco melhor o papel institucional de cada um de nós, a subchefia jurídica ela é um órgão de assessoramento direto do presidente da República, mas nós somos a consultoria jurídica dos 4 ministérios do Palácio, da Casa Civil, da Secretaria de Governo, do Gabinete de Segurança Institucional e da própria Secretaria-Geral. Quando a AGU tem que fazer alguma defesa do presidente ou de algum ato do presidente que está sendo questionado, quem fornece os subsídios para esses atos é a subchefia jurídica também. Então a SAGE fornece esses subsídios para que a AGU possa fazer a defesa do presidente. E aí a imprensa começa a falar que o senhor é o braço direito do presidente. Como é que você enxerga essa afirmação por parte da imprensa? Como eu falei, assim, eu tenho muito orgulho e muita gratidão ao presidente, sobretudo, pela confiança que ele depositou em mim, me convidando para ser SAGE. Né? Nós temos hoje... Convidando não, ele roubou você do meu gabinete, tá? Presidente, a gente vai se ver, essa conta eu vou passar para o senhor, hein? Mas, de fato, uma estrutura dentro da presidência que ela tem uma função muito estratégica, porque é o último passo antes do presidente assinar qualquer ato, seja normativo ou não. Então tem muita sensibilidade, o volume de atos é muito grande. O ano passado todo foram mais de 12 mil atos levados a despacho com o presidente. Entre atos de pessoal, decretos, medidas provisórias, projetos de lei, despachos, enfim. É um volume muito grande de atos, tem que ter uma relação de confiança muito grande. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa que nos auxilia nessa tarefa. E do ponto de vista prático, digamos assim, a SAGE ela tem tido sucesso em ter garantido ao presidente a tomada de decisões adequada. É lógico que há muito questionamento, é natural, as críticas são muito compreensíveis, são bem-vindas, principalmente quando são críticas construtivas, mas basicamente nós temos que entender o papel institucional de cada um. Então nós tivemos um questionamento recente muito grande em relação ao chamado trio jurídico do governo, que consiste no advogado-geral da União, que hoje é a pessoa do Dr. José Levi, o ministro da Justiça, que era anteriormente advogado-geral da União, o ministro André Mendonça, e eu na subchefia jurídica. O que cabe a cada um de nós? O Ministério da Justiça ele tem não só a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria de Defesa do Consumidor e todos os órgãos de segurança pública vinculados a ele. E as políticas referentes à segurança pública do país também vinculadas a ele. Em alguns casos, cabe ao ministro da Justiça a representação por parte do presidente. A Advocacia Geral da União, ela defende a União, ela não é... O advogado-geral da União é ministro de Estado, mas a Advocacia Geral da União não faz parte do Poder Executivo. Então ela defende os interesses da União. Majoritariamente nós temos um volume maior de defesa de assuntos do Poder Executivo,
porque nós somos muito maiores dentro da estrutura do Estado brasileiro. Então, eles fazem na Justiça a defesa judicial dos atos do presidente e extrajudicialmente também a representação do presidente. O que a SAGE faz nesse contexto? Fornece os subsídios para essa defesa. Então, se está sendo questionado um decreto no Supremo Tribunal Federal, a AGU nos solicita, fala, ó, me dá as informações aqui para eu defender o presidente. Eu vou resgatar como esse ato foi construído, quais são as premissas de elaboração desse ato, forneço a eles esse histórico e eles, de forma muito competente, têm tido êxito nessas defesas. Como eu falei, a nossa judicialização ela é baixa diante do volume de atos e o êxito dessas judicializações tem sido favorável ao governo. E o senhor acabou de falar também em defesa do presidente. Essa semana saiu uma matéria, um artigo na Folha de São Paulo, em que um jornalista, ou pseudo-jornalista, né, vamos ser sinceros, desejava a morte do presidente da República. O senhor chegou a se manifestar com relação a esse assunto? Me manifestei na conta pessoal do Twitter, né, coloquei ali quase que um desabafo ali como amigo, como alguém que gosta do presidente, conheço ele há muito tempo, falei que desde 2003 convivo com ele, e é lamentável que qualquer pessoa, sendo cristão ou não, tenha esse tipo de sentimento, né? Mas, particularmente, como eu falei ali, confio na boa intenção do presidente, naquilo que ele representa, e eu prefiro ficar com aqueles que desejam um país melhor. Eu acho que cada um de nós, independente de partido, independente de religião, nós temos que buscar construir um país melhor. Mas, ministro, aproveitando o seu contato direto com o presidente, abre o jogo para a gente aqui. Como é que é a privacidade, a intimidade? Quando o senhor entra na sala do presidente para despachar com ele, como é que funciona? Porque tem muita gente que fala que o presidente é ditador. Parece que ele dá um tapa na mesa, escreve isso, rasga aqui, está tudo errado. O presidente é mão de ferro, como é que é o trato do dia a dia com ele ali? O presidente é muito franco, né? Ele é muito direto, mas a conversa com ele sempre é muito interessante. O presidente é muito inteligente, ele compreende muito rápido as matérias, mas ele não tem meias palavras, não. Então, se ele gosta, ele fala, se ele não gosta, ele fala diretamente também. Mas esse ponto final já é um momento um pouco mais tranquilo. Para a gente é um pouco, onde nós demandamos mais tempo é na elaboração dos atos normalmente, né? Os atos são muito discutidos no âmbito dos ministérios. Cada ministério que tem uma pertinência temática com aquele assunto, ele se manifesta no mérito, dá suas opiniões, dá suas contribuições. Ao final, a gente leva a despacho com o presidente. Quando leva a despacho com o presidente, muitas vezes eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades jurídicas do presidente assinar, e ali sim é o momento de colocar para ele a matéria, explicar. Como eu falei, ele pega muito rápido, até pela experiência como parlamentar de 28 anos, ele analisa muito rápido os temas, sabe das sensibilidades, a gente já alerta para alguma questão um pouco mais complicada ali, mas o despacho é bom porque é direto, é franco, mas o presidente ouve muito, não só os ministros, mas às vezes os servidores de todos os níveis, às vezes as pessoas mais simples, ele gosta de ouvir para ter esse termômetro, já fazia assim desde a época da Câmara, não é diferente agora. Esse despacho com ele, de fato, é bem interessante. Uhum. E já que o senhor citou os ministros, às vezes eu vejo, né, aquela parte da imprensa, maravilhosa imprensa, né, não toda, mas uma parte dela, querendo criar uma espécie de intriga entre os ministros, a ala ideológica, a ala militar, esse está contra esse está contra aquele. E eu queria que o senhor falasse abertamente aqui como é que é a relação e a sua opinião sobre determinados ministros. Por exemplo, o ex-ministro Abraham Weintraub, Ernesto Araújo e Ricardo Salles. Bom, é interessante porque a SAGE, no início do governo, já na transição, participou da montagem de todo o governo. Então nós reduzimos de 29 ministérios do governo Temer para 22 ministérios do governo Bolsonaro. E a partir dali nós tivemos que criar a estrutura regimental de cada ministério, o que faz com que eu tenha contato com todos os ministros e as suas assessorias de forma muito permanente. E é um contato muito bom. Lógico que cada ministro tem seu jeito de ser, seu jeito de tratar as coisas, tem a sua personalidade. O governo é um governo muito plural, realmente, mas cada um deles dá a sua contribuição para o governo do presidente e para o país. Sobre os ministros que o senhor menciona aqui. Primeiro, o ministro Abraham. O ministro Abraham comandou a parte da educação, que não é fácil. Não é fácil, são anos de aparelhamento dentro daquela estrutura. Então ele fez um combate ali, a palavra é essa mesmo, ele fez um combate muito intenso, cumpriu a missão para a qual o presidente tinha designado, mas não é simples. Nós temos que entender que são anos de governo de esquerda, mais de 20 anos aí de governo de centro,
ou falsa direita, sei lá, qualquer rótulo que seja isso. Centro-esquerda. Mas... Um vai te matar amanhã, o outro vai te matar semana que vem, mas no final todo mundo te mata. Isso, assim, nós temos que entender que não é fácil você desconstruir coisas que estão postas há mais de 20 anos. Nós estamos com 1 ano e meio de governo apenas, no meio de uma crise de saúde grave ainda. Mas o ministro Abraham fez um enfrentamento muito forte e penso que ele tentou construir algumas reformulações estruturantes no Ministério da Educação. O ministro Ricardo Salles, ele é muito inteligente, conhece muito a legislação ambiental, é um cara também muito combativo, mas também enfrenta dentro do seu ministério e na pauta do meio ambiente uma questão ideológica muito forte. Não só por grupos internos aqui ao país, mas como enfrenta interesses grandes e o que tem de ONG fora do país. Aí, de olho nisso daí. Então, a pauta do meio ambiente sempre foi um pano de fundo aqui para encobrir diversos interesses. Mas penso que ele faz isso também de maneira muito competente, vem enfrentando dificuldades aí junto ao Ministério Público, a ONGs e tal, etc., mas a gente confia na competência dele e vai seguir. Assim o ministro Ernesto fez uma revolução no Itamaraty. A gente tem que entender que o Itamaraty já estava há muito tempo dentro de um norte e o ministro Ernesto fez uma guinada que é muito importante. Então, eu penso que hoje o país está melhor representado, o país em que pese alguma crítica ou outra que ele possa sofrer, eu vejo que ele com muito esforço também tenta mudar um estado de coisas que estão postas ali, que não eram boas para a gente, e ele faz. No geral, todos os ministros, todos, sem exceção, a gente tem um contato muito próximo, tenta construir com eles, e fala assim, não há nenhuma briga dentro do governo. Lógico, dentro de família tem briga, a gente briga com o irmão, com o primo, com só mulher. Não briga com a esposa, não, com a esposa não, porque a esposa sempre tem razão, claro. que no caso o presidente sempre tem razão. Mas assim, essas brigas muitas vezes são potencializadas pela imprensa e não refletem a realidade das coisas. Vamos falar de ala militar, de grupo olavista, qualquer rótulo que queiram colocar, assim, eu particularmente eu tento me dar bem com todo mundo ali, não tenho preocupação com isso. Eu também, eu vendo ali de perto eu consigo também definir, senão vai ficar generalizando, ala militar, gente, cada um ali é de um jeito, não tem essa de colocar tudo no mesmo bolo. Mesmo entre os militares, vê assim, você tem, dentro do palácio você tem 3 ministros que são oficiais generais e mais o secretário de Assunto Estratégico, que é o Almirante Rocha. Então o ministro Heleno, o ministro Braga Neto, o ministro Ramos. São pessoas que eu convivo muito bem. Eu sou oficial da reserva da Polícia Militar, com muito orgulho. Convivo com eles muito bem, não tem problema nenhum. Cada um deles tem um perfil, não são todos iguais. Assim o próprio vice-presidente, o general Mourão, a estrutura dele lá, a gente procura respeitar. Cada um deles também tem uma formação, que nós temos que compreender isso. Mas cada ministro tem um perfil. Você pega a ministra Damares, faz um excelente trabalho. A ministra Damares, assim, com menor orçamento, né? Orçamento minúsculo, mas ela faz um trabalho fantástico. Conseguiu, dentro de uma pasta que é difícil, de um enfrentamento que tinha, que era uma complicação, hoje ela consegue, no diálogo, chegar a todos, levar as políticas públicas que são necessárias, fazer um trabalho belíssimo de resgate de pessoas de diversas ordens, ajudando as minorias, fazer um trabalho lindo lá no Marajó, um trabalho de voluntariado junto à primeira-dama. Então, assim, a gente tem que valorizar isso. Pega a ministra Tereza, para falar das 2 mulheres do governo, né? A ministra Tereza, ela faz um trabalho fantástico na agricultura. A safra recorde que nós tivemos, o plano safra que está sendo feito, então muitas coisas ali que vão ser alcançadas. E a gente pode nominar vários aqui, o ministro Tarcísio faz um excelente trabalho. Sem tempo, irmão. Ministro Wagner, eu falei dos 2 aqui porque são amigos de turma de colégio militar, né? Tanto o ministro Tarcísio quanto o ministro Wagner. Wagner faz um trabalho fantástico ali na CGU. Como é que é o Paulo Guedes? Paulo Guedes não fala tanto assim, né? Não tem nem rede social. Paulo Guedes ele é uma pessoa extremamente inteligente, inteligentíssimo, tem uma visão econômica privilegiada, comanda uma pasta difícil, que ficou muito densa, porque ali concentra 5 ministérios, o antigo Ministério da Fazenda, Planejamento, Comércio, Trabalho, Previdência, Emprego. Então é uma pasta que naturalmente já tem uma densidade muito grande, com temas muito importantes, né? Mas ele tem uma equipe boa, às vezes tem divergências. Por quê? Porque a equipe econômica quer guardar o dinheiro, e os ministérios, para fazer entrega, tem que gastar dinheiro. Então, quando a gente tem uma divergência, por exemplo, entre o ministro Rogério Marinho, que faz um excelente trabalho de desenvolvimento regional, mas para fazer isso ele tem que gastar dinheiro para levar as políticas públicas a efeito, saneamento, poços artesianos, programa, enfim, de todas as ordens.
Paulo Guedes tem que segurar. Então, essa divergência ela é natural, é importante que haja, porque são visões distintas. Nós temos os arbitramentos naturais pela Casa Civil e pela Junta de Execução Orçamentária, que leva ali ao presidente a decisão melhor para o país, e lógico que o presidente conduz as políticas. Mas de modo que todos os ministros, cada um deles tem a sua importância, cada um deles tem o seu papel. Nós temos que entender que o governo está há 1 ano e meio, conseguimos de fato, em curto espaço de tempo, fazer um ajuste das contas, e infelizmente fomos surpreendidos por essa pandemia. O presidente vem alertando com muita propriedade a questão da potencialidade da crise econômica, que pode trazer danos iguais ou maiores que a própria crise de saúde. Então o governo, mesmo na pandemia, tem caminhado para fazer as melhores entregas. Daqui a pouco o Brasil vai voltar ao lugar que ele merece. Tá vendo aí, né, pessoal? É bom ser amigo do Paulo Guedes, hein? De saideira, ministro. No lazer, o que o senhor gosta de fazer? Tranquilo, gosta de estar com a mulher, vai na igreja. Aqui em Brasília não dá para ir para praia, né? Mas tem parque. O que gosta de fazer? Jogo de futebol com os amigos? Bom, quando eu tinha tempo, eu gostava de viajar bastante. Hoje não tem mais, mas podendo, fico em casa mesmo com a esposa, com os filhos e tudo. Fico tranquilo. Gosta de... Qual o time de futebol que torce? Flamengo. Herança do pai? Com certeza, com certeza. E isso aí foi uma coisa que a gente não falou aqui. No começo, pessoal, só para deixar claro, antes do Major Jorge Oliveira conhecer o Jair Bolsonaro, o pai dele, né, conhecia não, e trabalhava, não só conhecia, como trabalhava também com o Jair Bolsonaro. Quanto tempo que o seu pai trabalhou com o deputado federal Jair Bolsonaro? Meu pai trabalhou por 20 anos com o deputado Bolsonaro, já o conhecia de antes. Meu pai era militar do Exército, trabalhou na Constituinte como assessor do parlamentar do Exército à época. Depois, quando foi para a reserva, trabalhou com outro deputado do Rio de Janeiro. Esse deputado faleceu no curso do mandato dele, e o deputado Jair convidou meu pai para trabalhar com ele, se não me engano, em 98. O pai faleceu em 2018, então foram 20 anos ali diretamente. Eu, como falei, em 2003 apenas que eu fui trabalhar no Congresso. Obviamente, meu pai trabalhava lá, tinha um contato grande no gabinete. O deputado Bolsonaro sempre ajudou muito as polícias militares e as Forças Armadas. Então, nós nos socorríamos muito, né, do papel do deputado Bolsonaro na defesa das forças de segurança pública, na defesa da nossa Previdência, como ele fez, e meu pai era o chefe de gabinete dele. Trabalhei um período em 2004 e 2005 no gabinete do deputado Bolsonaro. Depois, em 2012, retornei ao gabinete dele. E, então, em 2012 a 2015 eu fiquei ainda no gabinete do deputado Bolsonaro. Depois você foi promovido. Aí depois fui para o seu gabinete, né? Não, foi muito satisfatório, foi muito bom, experiência show de boa. bola. Ministro, show de bola, obrigado, né? Agradeço aí esse seu tempo, que a gente sabe que a rotina é muito corrida, né? Eu acho que aqui foi bem proveitoso para as pessoas enxergarem um pouquinho mais de como é que é o seu trabalho. Muitas das vezes, né, principalmente nas redes sociais, não só o senhor, mas todo mundo que é ligado ao governo Bolsonaro, que vem muito, né, com embasamento muito forte das redes sociais, é muito cobrado. Isso daí não é ruim, não, isso aí é positivo. Só não precisa baixar o nível, né, pessoal? Porque às vezes eu fico olhando na internet e falo assim, meu Deus do céu, se essas pessoas soubessem 1% do que está acontecendo nos bastidores, ou o trabalho de cada ministro aqui, eu acho que seria dado uma outra valoração a esse trabalho. Críticas são bem-vindas? Com certeza, não tenha dúvida. Ninguém aqui é perfeito e nós somos cientes disso. Mas está aqui certamente um dos principais ministros do governo Bolsonaro, a pessoa que está diariamente com o presidente. Quando você olha o presidente com aquela cara abatida, farol baixo, teve um dia cansativo, ele vai estar do lado aqui, ó, é do Jorge Oliveira. Vai estar olhando a internet com certeza, mas o presidente também é um ser humano. Então, acho que é mais ou menos por aí. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, ministro, por atender esse deputado aqui, Ureia. E quem sabe, né, um dia você não volta lá para o Congresso. Se Deus quiser. Mas agradeço a oportunidade, né, esse bate-papo. Como o senhor falou bem, as redes sociais hoje, elas têm uma importância muito grande. Graças a elas, o presidente chegou à presidência da República, até porque ele não tinha apoio da mídia tradicional. Não vejo de forma nenhuma, de maneira ruim, quando as críticas são construtivas, são para nos auxiliar, para cobrar, para fiscalizar. De fato, quando são ofensivas, aquilo cada um de nós tem, esposa, filho. E acaba que você nem vê, cara. Quando eu vejo um xingamento, entra por aqui, sai por aqui, eu nem... Então, às vezes, é algo que machuca muito as pessoas que nos cercam, né? Minha mãe, minha família. E cada um de nós não gostaria que acontecesse isso, né? A gente tem como lema assim, de não fazer com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com a gente. Eu recebo muito bem quando as pessoas fazem uma crítica, falam, você está errado aqui, corrige aqui, faz tal coisa, isso é muito positivo para a gente.
E se a gente quer construir um país melhor, a gente tem que começar a melhorar a partir de nós mesmos. Então, esses xingamentos, agressões não me ofendem particularmente. Obviamente que preferia não ter, né? Mas respeito à liberdade das redes sociais. Eu acho que as pessoas têm que ser Não é a favor da criação por exemplo, como propõe o PL 2630, a criação de um comitê que vá gerir o que é fake news ou o que não é, o que pode estar na rede, o que deve ser bloqueado. Não é a favor disso não, né, ministro? Não, acho que as redes sociais elas têm que ser livres, as pessoas têm que ser livres para expressar suas opiniões, independente disso. As normas penais estão em vigor no Brasil para isso. Aquele que cometer um crime, seja ele de calúnia, de injúria, difamação, já responde por isso. Mas que as pessoas possam expressar a sua opinião, falar que o ministro é bom, é ruim, que ele é incompetente, que era melhor trocar, isso tem que ser mesmo. Acho que as pessoas têm que ser livres para expressar as suas opiniões. O que eu acho que é bom é a gente fazer isso de maneira respeitosa, né? E isso a gente cresce com isso. Então eu fico muito satisfeito quando alguém que apoia o presidente Bolsonaro, por exemplo, não é obrigado a gostar de mim. Não precisa gostar. Mas se ele apoia o presidente Bolsonaro e eu não estou indo bem no meu trabalho, me ajuda a melhorar. Eu recebo com muita humildade aqui, com muita tranquilidade, essas colaborações, né? Então, de fato, essas ofensas elas não me atingem particularmente, mas às vezes atingem as pessoas que estão com a gente, que gostam da gente, né? Uhum. E isso, com certeza, não contribui em nada. Então, aqueles que queiram contribuir, estou à disposição, mas liberdade total de expressão na internet ou em qualquer lugar. Perfeito. Mais uma vez, Ginho, obrigado, Ginho. Obrigado, deputado. Valeu. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. A gente sempre pede para você se inscrever no nosso canal do YouTube para que a gente consiga enviar essa informação até você e aproveitar enquanto a internet, pelo menos, ainda é livre, né? Espero que assim prossiga durante muito tempo. Então, é isso aí e até a próxima. Um abraço. Fique com Deus.